Olá a todos, bem-vindos a essa aula sobre a relação entre a doença e a vida espiritual. Eu sou o Henrique Cal, sou médico neurologista e aqui eu vou traçar, em linhas gerais, algumas considerações que eu considero ah, que eu realmente sei que são muito importantes para a gente conseguir encarar bem alguma condição de saúde dentro da perspectiva cristã, tá certo? Ah, eu vou falar a coisa de maneira mais ou menos simplificada, embora isso aqui poderia ser falado em vários níveis, não é isso? E depois, quem quiser se aprofundar, eu vou deixar um link, vou deixar instruções para ter acesso a um material mais longo, mais aprofundado. Tá ok? Muito bem. Então, olha, antes de tudo, o grande motivo para estar fazendo essa aula é porque hoje, dia 11 de fevereiro, é o Dia Mundial dos Doentes, e por sua vez ele veio por causa das aparições de Nossa Senhora na Gruta de Lourdes, na França, no ano de 1858. Pela vidente, uma menina chamada Bernadette Soubirous, e depois veio a ser a Santa Bernadette. Ah, então, esse é um tema de grande devoção desde essa data, embora mesmo antes disso, não é novidade para ninguém que todo o tema da doença, da saúde, né, e no seu extremo, o tema da morte, sempre foi motivo de se aproximar de Deus, né? O ideal é claro, né, que nós não nos aproximamos de Deus apenas quando estamos necessitados. Mas é verdade, sim, e essa aqui é a primeira grande consideração, que a doença, um dos valores da doença é precisamente a gente lembrar que precisa da misericórdia de Deus. Então, o grande tema é esse: a gente constatar a nossa limitação e lembrar que a gente precisa de Deus. Porque, veja, é, toda a vida humana é marcada por limitações, né? Por um lado, infelizmente, na nossa época, o ser humano atingiu um grande potencial de desenvolvimento tecnológico, né, científico, né, logístico, na parte de, sei lá, engenharia. Tudo isso é maravilhoso, mas nós continuamos sendo humanos. Nós temos as nossas limitações, sejam morais, físicas, etc, né? E todo mundo vai ficar doente um dia, ainda que não fique doente, a gente vai envelhecendo. Ainda que a gente retarde o envelhecimento, a gente nota que né, imagina, daqui a 500 anos, por exemplo, o homem consegue viver, não sei, 150, 200 anos, imagina, com uma certa vitalidade relativamente. Mesmo assim, só o fato de a gente conseguir isso significa que existe uma limitação. Ou seja, a gente pode tentar bypassar, atenuar essa limitação, mas ser humano, de algum modo, é conviver com alguma limitação. Seja a, é, assimilando elas na nossa vida, no nosso modo de ser, seja criando soluções para superá-la, né? Mas a limitação está sempre presente no ser humano, no mínimo porque nós não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né, nós podemos conhecer todas as coisas, fazer tudo o que a gente quer, né, isso filosoficamente já dizendo, é um tipo de limitação. Agora, o tema da doença, né, isso mostra como que, olha, a gente precisa dos outros, em última análise a gente precisa de Deus, né. Santo Agostinho, que era um grande santo, mas também um grande filósofo, ele dizia que a misericórdia de Deus é ela tem como objeto as misérias alheias, né, seja as misérias corporais ou espirituais, ou seja, as limitações, os males, etc. De tal modo que essas misérias nos doem e entristecem como se fossem nossas, como se fossem próprias, né? Levando-nos a empregar, na medida do possível, os meios oportunos para tentar aliviá-las. Essa disposição também está em Deus, viu? Quer dizer, Deus, que é um ser infinitamente perfeito, ele é rico em misericórdia. E olha que coisa, ele dizia, na São Tomás, que dizia o seguinte: mais do que criar o universo inteiro de novo, alegraria muito mais a Deus tirar um bem a partir de um mal, ou seja, uma coisa ruim, ele transformar aquilo dali, ele derivar um bem, uma coisa boa, né? Ou seja, por exemplo, converter um pecador, dando-lhe a vida da graça, é, é uma das grandes glórias de Deus, né? Então, recorrer à misericórdia divina é é uma das grandes oportunidades que a gente pode, uns efeitos que a gente pode ter nessa doença, que portanto, em doenças qualquer, seja maior ou menor, seja mais limitantes ou não, porque às vezes uma doença
é, é pequena. Talvez nem seja tão pública, os outros não notam, mas é que a gente percebe, né? Aquilo pode, psicologicamente, pelo menos, nos diminuir. Poxa, tô vendo que isso já é um sinal, um marco, ah, de que o meu corpo aos poucos vai se deteriorando, né? Ou seja, ele não tem tanta aquela capacidade quanto tinha antes. E, nesse sentido, né, a Nossa Senhora, que é um grande elemento da fé cristã, ela recebe vários títulos, um deles é precisamente Saúde dos Enfermos, né? Então, esse autor, né, o Francisco Fernandes Carvajal, nessa grande obra, que é uma coleção chamada Falar com Deus, ele lembra o seguinte, né? ah, Nossa Senhora e outros santos, elas podem nos obter a cura do corpo se essa for algo que vai servir de benefício para a salvação da alma, né? Existem casos em que nos é concedido algo mais importante do que a saúde corporal, que é a graça de entendermos que a dor, o mal físico, é de algum modo um instrumento de Deus. Quer dizer, através de uma doença que nos aflige, seja uma doença atual ou em perspectiva, né? Poxa, nos modernos métodos diagnósticos, a gente sabe que se a gente tem um gene, se a gente tem um diagnóstico, a gente pode evoluir de tal ou qual modo, né? É, essa doença, essa condição médica pode, se for acolhida com paciência, em um sentido sobrenatural, de algum modo a gente consegue uma boa parte do tesouro que a gente vai encontrar no céu. E também conseguimos muitos frutos apostólicos também, decisões de entregas a Deus, de salvação de pessoas que, sem essas graças, talvez não teriam encontrado a porta do céu, né? Então, a, a doença, ela é uma oportunidade de a gente recorrer a Deus, pedir a misericórdia de Deus, clamar por isso, né? Como bons filhos que sabem que precisam do seu pai. Nós devemos recorrer frequentemente a essa misericórdia divina. Por quê? Da sua compaixão de nós, ou seja, de que Deus nos olha com carinho de pai, disso depende a nossa salvação e a nossa segurança. Esse é o caminho para atrair-nos mais prontamente à ajuda de Deus. Percebe? Deus quer nos ajudar com mais celeridade, com mais zelo, quando? Quando a gente pede a misericórdia dele. Quando a gente se sente como um filho perante um pai, né? Então, veja, se alguma vez acontece, pode pesar as coisas da vida, né? As preocupações levando a uma ameaça à saúde mental, mesmo a doença física, né? E todas as outras coisas também. Eu estou falando doença como um grande símbolo de ameaça à estabilidade, né? Não só isso, né? Esse símbolo, mas doença propriamente dita do corpo. Mas também, junto dela, tem ali preocupação com a família, os obstáculos que vão se juntando, se amontoando, né? Coisas profissionais, etc. A gente pode recorrer à Nossa Senhora. Sempre a gente ali vai encontrar consolo, alento e força para cumprir tudo à vontade que Deus, a vontade que Deus tem para cada um de nós. E, bom, nesse sentido, eu gostaria de complementar dizendo o seguinte, né? Numa visão puramente humana, né, a gente pode olhar a doença como um grande mal. A gente pode esquecer o sentido da dor e da doença, né? É, mas veja, com olhos de bons cristãos, a doença, que realmente é um mal, não tenha dúvida, mas ela pode ser um bem se você, na seguinte condição, né, tanto a doença quanto a pobreza, sofrimentos de todos os tipos, né, fracassos, difamação, perda de emprego. E em todos esses momentos humanamente difíceis, nós podemos descobrir com a ajuda da graça que essas situações de desamparo são um grande caminho para uma sincera humildade. Vão abrindo os nossos olhos para a absoluta dependência de Deus em que o homem se encontra. Então a doença pode ajudar-nos muito a gente se desapegar das coisas da terra, né? Sabendo que aqui nós somos humanos, nós não podemos estar apegados à terra, né? Quer dizer, é claro que nós temos que desenvolver, falo como médico principalmente, né? Tão bonito quando a gente vê se desenvolver novos métodos de diagnóstico, de previsão de doença, remédios, tratamentos, né? Realmente, né, nós leigos temos que buscar
as soluções humanas para os problemas humanos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Só que, veja, não podemos esquecer que é preciso, nessa visão sobrenatural, a gente se desapegar das coisas da Terra, que muitas vezes a gente pode estar muito preso sem perceber, né? Então a gente vai sentindo aos poucos a necessidade de olhar para o céu, de fortalecer essa esperança mais sobrenatural, né? Quando a gente verifica a fragilidade das esperanças humanas. Ah, então, nós somos cidadãos do céu. Você veja, mesmo as coisas maravilhosas aqui da Terra, né? Poxa, assim, sei lá, uma boa comida, né? Um vinho, né? Sei lá, né? Sei lá, jogar, fazer uma excursão, olhar a natureza e tal. Tudo isso é sempre misturado, não é verdade? Com um possível desgosto embutido. É uma alegria que sempre vem junto com um sabor amargo. Se você comer demais, vai fazer mal. Se beber demais, vai ficar bêbado, né? E para você ver um belo horizonte, uma paisagem, você tem que escalar, um mosquito, cansaço, suor, né? É sempre assim, né? A vida aqui na Terra é assim. Por quê? Alguém poderia dizer, pô, parece que nunca dá totalmente certo, nunca a gente plenamente feliz, plenamente satisfeito. Nesse sentido, realmente não. O que só mostra que nós não fomos feitos para essa Terra, né? A gente tem que amar o mundo apaixonadamente, né? Realmente ver o valor das coisas, da natureza, de toda a criação, das pessoas principalmente, né? Só que a gente tem que saber que a nossa vida mesmo, nós somos feitos mesmo, é para o céu, onde não vai haver mais doença, né? Ah, muito bem. Então, ah, tem um outro motivo, né, um outro modo de a gente viver a doença é saber, quem tem uma visão cristã, é saber que nós podemos ser corredentores, ou seja, Cristo sofreu na cruz. Cristo ele foi plenamente humano, ele quis passar por dores, né? E, de algum modo, com a doença, com a dor, né, um grau maior ou menor, seja uma coisa mais contínua, seja uma coisa mais pontual, transitória, a gente pode se identificar com ele na cruz. E, ao oferecer a ele os nossos sofrimentos, ao, ao entregar para ele essa nossa dor, esse nosso incômodo, a gente pode corredimir junto com ele. Quer dizer, se a gente estiver em estado de graça e se a gente estiver, ah, se a gente conseguir levar à missa essas intenções que a gente oferece às nossas dores, a gente pode ser corredentores. É a segunda função da doença. Uma outra função ainda, né, função entre aspas, né, mas outro modo de aproveitar a doença, de enxergar com essa visão sobrenatural, é justamente nós servirmos aos outros, servirmos. Não só profissionalmente, como é o médico, né, ou outros profissionais de saúde, mas também ajudar quem está precisando, né? De um modo ou de outro, né? Seja materialmente mesmo, poxa, vou levar esse remédio, vou levar essa refeição, vou atenuar materialmente, né? Seja psicologicamente, confortando, rezando pela pessoa, servi-los, né? Também não podemos deixar de falar sobre milagre, ou seja, a realidade da dor e de eventuais curas milagrosas, né? Ah, bom, falando de Nossa Senhora de Lourdes, que é a data de hoje, né? Muitos se aproximam dos santuários da Virgem pedindo curas, né? Talvez eles não se aproximassem de Deus, de Nossa Senhora, se não tivessem experimentado aquela debilidade, aquela dor, aquela necessidade, né? De si própria ou dos outros, né? Quer dizer, de algum modo, na providência divina, a gente pode não entender bem, como um filho não entende bem tudo que seu pai e sua mãe fala, mas ele ama, ele confia nos seus pais. De algum modo, Deus consegue entender que talvez sem aquela doença, sem aquela condição de saúde, a gente não conseguiria ir ao céu. A gente não conseguiria ganhar de Deus o convívio eterno com Ele no céu, né? Talvez sem aquela doença a gente iria se dispersar muito pelas coisas do mundo. O Papa João Paulo II perguntava-se por que pessoas tão diversas se dirigem à Gruta de Lourdes, né, onde ocorreram as aparições. E ele mesmo respondia, porque eles sabem que ali, assim como lá em Caná, na Galiléia, onde Nossa Senhora pediu a Jesus, ele fez o primeiro milagre, transformando a água em vinho, ali está a mãe de Jesus, e onde ela não pode faltar, e onde ela está, não pode faltar o seu filho. Essa é a certeza que arrasta multidões todos os anos, como um avalanche, que se dirigem a Lourdes à procura de um alívio, um consolo, uma esperança. Nós não precisamos ir até lá. Seria muito bom, por um lado, ir a um santuário mariano, mas nós podemos, por exemplo, rezar um terço, né? Tem muitas pessoas que têm esse costume de rezar o Santo Rosário, o terço, meditar nessas passagens da vida de Jesus todos os dias, né? Aquelas contas, né?
E a cura milagrosa, ela é importante dizer que, apesar de tudo, ela é um acontecimento excepcional. Ou seja, a potência salvífica de Cristo, que é obtida por intercessão de sua mãe, ela revela-se também no campo espiritual, nesse âmbito sobrenatural. No coração dos doentes, Nossa Senhora faz ouvir a voz do seu filho, que dissolve prodigiosamente os tumores da acritude e da rebelião e restitui a vida aos olhos da alma, para que possam ver, sob uma luz nova, o mundo, os outros e o seu próprio destino. Então, nós experimentamos um grande alívio nos nossos sofrimentos se nós não pensarmos só neles, só nos sofrimentos em si. Porque nós vamos ter deixado essas penas nas mãos de Deus, como também se nós não pensarmos só nas consequências futuras dos males que nos acometem, que ainda não temos as graças necessárias para suportá-las. Quer dizer, Deus não dá uma pena maior do que a gente consegue assumir. A cada dia basta o seu cuidado. Não esqueçamos que todos nós estamos chamados a sofrer, mas nem todos no mesmo grau e da mesma maneira. Cada um seguirá nisso a sua chamada, correspondendo a ela generosamente. Então, dei algumas linhas gerais de como a gente compreender a doença, tá? Sem dúvida, ela é um mal que Deus não quis, mas Ele permitiu porque dali Ele consegue tirar um grande bem, de algum modo. A gente tem que pedir a Deus para enxergar isso, né? Vou deixar mais recursos com vocês, no link eu vou deixar depois no meus stories, e quem quiser pode me pedir por mensagem direct, etc. Tá bom? Para dar mais materiais, mais recursos sobre isso, para a gente se aprofundar nesse tema, uma aula mais longa também. Ok? Obrigado, boa atenção, divulgue isso aqui para quem você acha que puder se aproveitar. Um abraço, tchau, tchau.